quais são as diferenças das licitações eletrônicas e das licitações presenciais, quais são as modalidades que podem ser feitas em cada uma desses tipos, né, eletrônico ou presencial, dicas para você que vai participar de uma licitação eletrônica, dicas para você que vai participar de uma licitação presencial e dica de modo geral para quem quer participar de licitação, beleza? Se esse tema te interessa de alguma maneira, já fica aqui o meu recado para você se inscrever no nosso canal, dar um joinha nesse vídeo, isso nos ajuda muito a alcançar novas pessoas que ainda não têm acesso ao canal da Magna, não têm acesso ao nosso conteúdo, isso com certeza vai ser bom para nós, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa importante para vocês entenderem sobre licitações presenciais e eletrônicas é quais são as modalidades que podem ser feitas na forma presencial e quais são as que podem ser feitas na forma eletrônica. Primeiro eu vou trazer da forma eletrônica. Basicamente, tá, galera? Não é uma exclusividade, mas basicamente para você que licita, vão ter 3 modalidades. 2, né? Uma para quem vende para o governo não vai ser muito interessante, mas vamos lá. A primeira delas, você já deve imaginar, é o pregão. O pregão, ele pode ser feito da forma eletrônica. Inclusive, é a maioria dos casos, tá bom? Na maioria das, de modo geral, é feito pregão na sua forma eletrônica. Pela lei antiga, a 8666, que é a que eu vou tratar como mais com base aqui, todos os entendimentos até então é o seguinte, que a licitação deverá ser feita por pregão, preferencialmente na sua forma eletrônica. Isso, na nova lei de licitações, mudou. Então, agora é para ser feito pregão eletrônico. A exceção da regra é quando você não faz o eletrônico. Tem algumas condições, não que ele vai acabar, mas agora é para ser feito pregão eletrônico. A regra é o pregão eletrônico, né? Então, antigamente era preferencialmente, agora acabou sendo a regra, beleza? Então, primeira coisa, então, pregão é uma modalidade de licitação que pode ser feita na forma eletrônica. E qual que é a outra modalidade? Para você que trabalha e para você que vende, que está aqui no estado de São Paulo, você vai ver que tem muito convite eletrônico. O convite eletrônico na BEC é muito forte. É o convite na sua forma tradicional, só que ele é feito através da plataforma. E eu já vou trazer as diferenças também entre essas modalidades para você não se perder. Mas o convite também pode ser feito na forma eletrônica. E claro, uma outra modalidade que para você que vende para o governo talvez não seja tão interessante, mas que é bom você saber, é o leilão. Leilão é uma modalidade de licitação e também pode ser feito na forma eletrônica, tá bom? Claro que o leilão, nesse caso, ele é para venda ou para o órgão público se desfazer de alguma coisa. Então, para você que vende não é muito interessante, mas é bom você entender que leilão é uma modalidade de licitação, ele também pode ser feito na forma eletrônica. Então, para você que vende para o governo, é mais interessante você entender o quê? Que hoje, pela lei 8666 e suas atualizações ali, 8666 de modo geral, porque ela nem fala do pregão, mas enfim, é o pregão e o convite. Já com a nova lei, que vai começar a valer a partir do ano que vem, né, em abril, exclusivamente a partir do ano que vem, aí ele incluiu também a concorrência, poderá ser feito na forma eletrônica, mas mais para frente eu faço uma live só sobre as modalidades da nova lei de licitações. Por hora, como ainda está sendo muito utilizada a antiga lei, né, a 8666 com todas as suas alterações e leis posteriores, eu estou usando como base a 866, com a 10520, enfim, todas as regras aí da antiga lei, as antigas leis de licitações. Vamos lá. Então, da forma eletrônica, pregão, convite e leilão, mas para você é mais pregão e convite. E a presencial, Serra? A presencial, aí sim, todas as modalidades podem ser feitas na forma presencial. Por quê? Porque inicialmente, quando se criou a lei de licitações, né, lá em 93, não existia a forma eletrônica. Então, todas eram feitas presencialmente. Então, automaticamente, o convite, a tomada de preços, a concorrência, o concurso, o leilão, que são as 5 modalidades da 8666, podem serem feitas, e antigamente eram feitos só presencialmente. E depois veio a lei que estabeleceu o pregão, também pode ser feito presencialmente. Claro, depois foi alterado para também poder ser feito eletronicamente. Mas, via de regra, essas modalidades podem ser presenciais. E aí, galera, tem diferenças até mesmo dentro da mesma modalidade, se ela ocorre de maneira eletrônica ou se ela ocorre de maneira presencial. Vou pegar o pregão, como eu falei para vocês, porque ele é o mais comum, é o que mais é utilizado. Mas, enfim, o pregão eletrônico, ele é diferente em dados momentos do pregão presencial. É a mesma modalidade de licitação, mas tem coisas que são diferentes.
tá? E aí eu vou tentar explicar isso aqui para vocês quando forem participar de uma licitação, seja ela eletrônica ou presencial, saber como proceder. Show de bola? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa responder aqui. Tenho dificuldade em achar fornecedor que tenha estoque grande. O fornecedor que tem estoque grande é geralmente o fabricante do produto, tá? Você já tentou ligar no fabricante? Por exemplo, se você está querendo vender, sei lá, ar-condicionado, né? Vou pegar aqui, ó. Esse que a gente tem aqui é do Electrolux. Bom, o controle, claro. Mas se você está querendo vender ar-condicionado e que alguém tem estoque grande, talvez se você ligar na própria fábrica, você vai conseguir, tá? Então, uma maneira que você tem de encontrar aí, fornecedores que tem um grande estoque é ligar no próprio fabricante, beleza? Ou distribuidoras, mas pelo jeito as distribuidoras você já está entrando em contato. Opa, boa tarde. Onde vejo o pregão em andamento no Comprasnet? Preciso pegar o edital e outros anexos. Eu vou tentar te falar aqui de cabeça, tá? Mas tem vídeo nosso explicando. Mas você entra no Comprasnet, né, no GovBR, e aí lá embaixo, GovBR/compras, lá embaixo você clica em consulta detalhada, se não me engano. Eu acho que é isso. E aí quando você abrir isso, aviso de licitação. Aí você preenche o código da UASG e o número do pregão. Se você não souber o código da UASG, coloca o nome e tenta descobrir. Beleza? Então, esse é um dos caminhos que dá para você fazer isso. Claro, eu estou falando de cabeça, então pode ser que eu não esteja tão preciso, tá bom? Mas lá embaixo tem um termo que está escrito consulta detalhada, clica lá, aí dentre as opções que estão aparecendo, você vai clicar em aviso de licitação. Aí preenche as informações lá que você consegue baixar, beleza? A princípio, dessa maneira você vai conseguir. Seguindo aqui então, pessoal, dúvidas respondidas. E se você tiver alguma dúvida de modo geral sobre as licitações, deixa aqui nos comentários também. Então, como eu estava dizendo, presencial. Quais são as licitações presenciais? O convite, ele pode ser presencial, a tomada de preços, a concorrência, o leilão, o concurso e o pregão propriamente dito, beleza? Qual que é a diferença entre eles então? Eu vou falar do pregão. A primeira coisa que é importante vocês entenderem, o credenciamento no pregão, ele é um pouco diferente se ele é eletrônico ou se ele é presencial. O pregão eletrônico, o credenciamento se dá com base no cadastro no SICAF, ou se você estiver participando da BEC no CalFesp, no Banco do Brasil, geralmente no Licitações Z, né, no Banco do Brasil. Então, geralmente, o credenciamento você já faz ele se cadastrando nessa base de dados, seja no SICAF ou até mesmo no CalFesp. No pregão presencial, não. O credenciamento você faz na hora. Quando você vai chegar na licitação, os primeiros documentos que você entrega é os documentos credenciando a sua empresa a participar. Então, qual que é a diferença? Pregão eletrônico, você primeiro tem que ter o cadastro no SICAF. Esse é como se fosse um credenciamento. Você vai lá, cadastra a sua empresa, deixa tudo em condições de participar. No presencial, é um documento que você leva antes. Geralmente, esses documentos vão ser o quê? Você vai ter que levar um contrato social da sua empresa, ou equivalente, né? Eu falo contrato social, mas é sempre o contrato social ou equivalente. E aí, por quê? Olha, é essa empresa que vai participar. E ela existe. Então você apresenta o contrato social. Outra coisa, quem vai representar essa empresa? Se não for o dono da empresa, você vai precisar levar uma procuração. Por quê? No contrato social fala que quem responde pela empresa, no caso, sei lá, é o Serra. Só que quem tem na licitação não é o Serra. Então você que está querendo participar tem que ter uma procuração, porque pelo contrato social, apenas quem tem poderes para falar em nome da empresa é o dono. Se você não é o dono, você não fala pela empresa, a não ser que você tenha a procuração. Então por isso que você apresenta, depois do contrato social, uma procuração, beleza? Outra coisa que você geralmente precisa levar, uma declaração de que você é ME ou EPP. Nós já falamos aqui anteriormente que precisa de comprovar essa condição, porque o governo dá benefícios para você que é MEI, ME ou EPP. Então você faz uma declaração, declara que é ME e EPP. Então no presencial você leva contrato social, procuração e essa declaração. O que mais? Alguns órgãos públicos vão pedir o quê? O comprovante da JUSESP, ou da Junta Comercial, né? JUSESP aqui de São Paulo. Da Junta Comercial apenas para comprovar que você é ME ou EPP. Então ele pede a declaração e mais essa certidão. E outra coisa importante, na procuração ela dá poderes para quem?
Então, está lá a procuração. Eu, Serra, dou poderes para... Deixa eu ver alguém que está aqui na live. Alguém que perguntou. Para o Guto. Então, cheguei aqui, eu, Serra, dou poderes para o Guto participar aqui da licitação, dar lances, assinar declarações e tudo mais. Só que aí agora, o que falta para ele? Comprovar de que ele que está lá presencialmente é de fato o Guto. Então, o que ele apresenta? Um documento com foto. Veja que quando você entende a lógica do credenciamento, fica mais fácil você não esquecer ou não dar furo no documento. Você tem que levar contrato social, que é a empresa que vai participar. Se eu não sou o dono tem que me dar poderes, porque em tese eu não falo o nome da empresa. Então eu vou precisar de uma procuração. Na procuração está escrito meu nome, mas como é que eu comprovo que eu sou eu? Eu levo um documento com foto, beleza. Outra coisa, eu quero usufruir dos benefícios de quem é MEI, ME ou EPP. Então eu levo uma declaração e automaticamente ou E/ou, né, a certidão da junta comercial, que geralmente está lá o porte da empresa. Esses são os documentos básicos. A maioria dos credenciamentos vai precisar desses documentos. Beleza? Isso são coisas, galera, que quando você entende a lógica, fica muito mais fácil você participar, entender e não dar furo. Esse é o primeiro ponto. No pregão presencial, o credenciamento ele é feito antes de começar a licitação. No eletrônico também, mas ele é feito naquele cadastro, no SICAF ou no CalFesp, enfim, que eu expliquei agora há pouco. Beleza?